dar continuidade à nossa aula de módulo e argumento de um número complexo. Agora, nós vamos falar sobre o argumento. Então, nós já sabemos que um número complexo na forma A mais BI, ele pode ser representado por um ponto no plano complexo. Então, é a imagem de Z no plano complexo, é esse pontinho M que tem coordenadas A e B. Mais ainda, nós sabemos que a distância da origem do plano complexo até esse pontinho M é o módulo de Z. Note que o eixo real, que é o eixo horizontal, ele forma com o segmento OM um ângulo θ. E a esse ângulo θ nós vamos dar um nome especial. Ele vai ser chamado argumento ou argumento principal, quando ele for um ângulo entre 0 e 2π, do número complexo Z. E nós vamos denotá-lo por arg de Z. Então, o argumento é o ângulo formado entre o eixo real e o segmento que une a origem até a imagem de Z no plano complexo. Note que, por exemplo, é fácil a gente encontrar aqui o seno e o cosseno desse ângulo θ. O que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente A sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. E o seno é o cateto oposto B sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, nós sempre teremos essa relação. O cosseno do argumento é A dividido pelo módulo de Z. Então, é a parte real dividida pelo módulo do número complexo. E o seno do argumento é B sobre o módulo de Z, ou seja, parte imaginária sobre o módulo do número complexo. Então, por exemplo, represente geometricamente e encontre o argumento do número complexo Z igual a 1 mais raiz de 3i. Bom, representar geometricamente nós até já sabemos. Colocar esse ponto no plano complexo, representá-lo. Mas agora a gente precisa encontrar o argumento. A gente sabe encontrar quem é o cosseno e o seno do argumento. Então, através disso, nós vamos descobrir qual é o argumento desse número complexo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular o módulo desse número complexo. Então, A igual a 1, B igual a raiz de 3. O que é o módulo do número complexo 1 mais raiz de 3i? É raiz de 1 ao quadrado, que é a parte real, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado. Isso dá 1 mais 3, que é 4, e raiz de 4 igual a 2. Então, o módulo de Z é 2. O que vai ser, então, o cosseno do argumento θ? Ele é sempre A sobre módulo de Z. O A é 1, o módulo de Z é 2. Então, o cosseno de θ é meio. E o seno de θ? É sempre B sobre o módulo de Z. O B é raiz de 3. O módulo de Z é 2. Então, o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio e cujo seno é raiz de 3 sobre 2? É o ângulo π sobre 3 radiano ou 60 graus. Então, o argumento de Z é π sobre 3 ou 60 graus. Portanto, a representação geométrica está aqui. Z igual a 1 mais, aqui é raiz de 3i. E o argumento é 60 graus. Vejamos agora algumas propriedades do argumento. Então, a primeira propriedade. Se Z é um número real, ou seja, a parte imaginária B é nula, então o módulo de Z é simplesmente raiz de A ao quadrado, que é o módulo de A. Portanto, esse argumento θ, ele é tal que o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z, que é módulo de A. Se A for um número positivo, isso é A sobre A, que dá 1. Se A for um número negativo, isso é A sobre menos A, que dá menos 1. Então, o cosseno pode ser mais ou menos 1.
O seno do argumento é sempre B sobre o módulo do número complexo. Nesse caso, o módulo é módulo de A. Só que o B é zero. Então, o seno também é zero. Qual é o ângulo cujo cosseno é 1 e o seno é zero? É o ângulo zero. 0 graus, o cosseno 1 e seno zero. E qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1 e o seno é zero? É π radianos ou 180 graus. Então, quando o cosseno é 1 e o seno é zero, o argumento é zero. Quando o cosseno é menos 1 e o seno é zero, o argumento é π ou 180 graus. Então, sempre que o número for real, o argumento ou é zero ou é π. Propriedade 2. Se Z é um número imaginário puro, ou seja, a parte imaginária A igual a zero, então o módulo de Z é simplesmente a raiz de B ao quadrado, que isso é o módulo de B. Então, vamos calcular o seno e o cosseno de θ. O cosseno é A sobre o módulo do número complexo, que nesse caso é módulo de B. Então, é A sobre o módulo de B, só que o A é zero. Então, o cosseno é zero. E o seno é B sobre o módulo do número complexo, que é módulo de B. Se B é positivo, isso é B sobre B, que é 1. Se B é negativo, isso é B sobre menos B, que é menos 1. Então, o seno pode ter dois valores, 1 e menos 1. Se o seno for 1, qual é o ângulo cujo seno é 1 e o cosseno é zero? É o ângulo de π sobre 2. Então, o argumento é π sobre 2. E se o seno for menos 1, qual o ângulo cujo seno é menos 1 e o cosseno é zero? É o ângulo de 3π sobre 2 radiano ou 270 graus. Então, o argumento é 3π sobre 2 ou 270 graus. Se Z é um número complexo nulo, se ele é zero, nós não definimos o argumento de Z. Por quê? Por definição, o que é o argumento? Ele é o ângulo formado entre o eixo real e o segmento que liga a origem até a imagem do número complexo. Se Z é zero, esse segmento não existe, porque Z está na origem. Então, não vai existir um segmento que liga a origem à origem. Isso é só um ponto. Então, o ângulo não existe. Não dá para formar um ângulo. Não existe segmento para formar o ângulo. Por isso que se o número complexo é nulo, nós não definimos o que é argumento desse número complexo. Então, a propriedade 4, de maneira geral, se Z igual a A mais BI, temos. Então, o ângulo θ, a tangente dele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é B. O cateto adjacente é A. Então, a tangente de θ é B sobre A. Para a gente isolar o θ aqui, o que nós precisamos fazer? Aplicar a função inversa da tangente. Então, se tangente de θ é B sobre A, significa que θ é o arco tangente de B sobre A. É o arco cuja tangente é B sobre A. Portanto, o argumento de Z, para Z igual a A mais BI, de maneira geral, é arco tangente de B sobre A.